A última reunião pelo senador Ricardo Ferraz, o objeto de vistas coletivas. O senador Ferraz já publicou, conforme o regimento, no tempo devido, o seu relatório, é de conhecimento de todos, estão nas páginas, nas publicações do Senado Federal. E, antes de eu passar a palavra ao senador Ricardo Ferraz para as suas considerações sobre o relatório, o senador Randolph tem uma questão a levantar. Senhor presidente. Senhor presidente, tem a palavra, Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Eu queria apresentar uma questão de ordem, porque é de conhecimento de todos que está ocorrendo uma sessão do Congresso Nacional. E, conforme preceitua o artigo 131 do nosso regimento comum, e é em nome dele que eu suscito essa questão de ordem, preceitua o regimento comum 131 combinado com o artigo 151. Nos casos omissos nesse regimento, aplicar-se-ão as disposições do regimento do Senado e, se este ainda for omisso, as do regimento da Câmara dos Deputados. É óbvio que o regimento do Senado não trata sobre o tema, mas o regimento da Câmara dos Deputados diz expressamente o seguinte: as comissões reunir-se-ão na sede da Câmara em dias e horas prefixadas, ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas, ressalvadas as convocações de comissão parlamentar de inquérito que se realizarem fora de Brasília. Mais adiante diz: em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. É o que diz o artigo 46, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara, que, segundo o nosso regimento comum, poderá ser aplicado subsidiariamente nos casos de omissão do regimento comum e do regimento do Senado. Eu destaco, senhor presidente, que eu não estou questionando a reunião da CPI. Eu estou argumentando a impossibilidade desta reunião da CPI estar ocorrendo, porque, neste momento, estamos diante de uma reunião do Congresso Nacional. Estamos diante de uma reunião do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está reunido e isso impossibilita a realização de reunião de qualquer uma das comissões, ou comissões, subcomissões, seja do Senado, seja da Câmara. É a questão de ordem que ofereço a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, e aos membros desta comissão. Eu vou abrir para ouvir mais senadores sobre a questão, mas o regimento interno do Senado me indica que me assessora a nossa assessoria de comissão, que, neste caso, o regimento interno do Senado não é omisso. E no artigo 107 do parágrafo 1 diz aqui: em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado. Ela realmente não prevê relações com o Congresso Nacional. No entanto, queria ouvir mais senadores, principalmente o nosso relator. Se Vossa Excelência me permite, só para na mesma linha de raciocínio, veja, senhor presidente, o questionamento que faço não é à luz de sessão do Senado. Todos sabemos que não temos sessão do Senado Federal agora, por uma circunstância. Nós estamos sob a ordem do dia do Congresso Nacional, que é uma instância superior, que é a reunião das duas casas juntas, do Senado e da Câmara. A pergunta que se faz: seria possível a CCJ da Câmara estar funcionando agora, nesse momento, para o Congresso Nacional? Por óbvio, não.
A outra pergunta que se faz, seria possível a CCJ do Senado, ou a CCJ da Câmara, ou a CCJ do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos daqui, está funcionando agora, nesse momento, paralelo à ordem do dia do Congresso Nacional? Por óbvio que não. Nenhuma comissão pode se reunir paralelo às reuniões do Congresso Nacional. E, repito, as reuniões do Congresso Nacional são as duas casas conjuntamente reunidas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, que é a circunstância, a situação que nós estamos vivendo neste momento. É por isso que eu argumento, senhor presidente, a impossibilidade desta nossa reunião, e eu solicito a Vossa Excelência, ao senador Ricardo Ferraz, relator, ao plenário, eu apelo para que nós convoquemos essa reunião amanhã, e aí realizemos, para que não reste nenhuma dúvida sobre a possibilidade e a legalidade de funcionamento dessa reunião. Mas eu repito, veja, subsidiariamente, o regimento da Câmara diz, salvo reuniões de comissões parlamentares de inquéritos que se realizarem fora da sede do Congresso Nacional, sem caráter deliberativo, que não é o caso da reunião que nós estamos travando aqui nesse momento. Essa é uma reunião que estamos travando com caráter deliberativo. Vamos tomar uma deliberação agora. E o meu entendimento, com a devida vênia, a Vossa Excelência, a Secretaria da Mesa, com a devida venha e acatamento e permissão a Vossa Excelência, à mesa e aos membros dessa comissão, mas o meu entendimento me parece claro que nós não temos possibilidade regimental de sustentar essa reunião. Presidente, queria solicitar a Vossa Excelência a respeito, logicamente, da intervenção feita pelo senador Randolfo Rodrigues. Nós estamos há algum tempo já discutindo a questão relacionada à CPI do HSBC nesta comissão. Tivemos várias oportunidades de ouvir o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal, inclusive solicitando a participação de pessoas, inclusive especialistas do Estado brasileiro, para que pudesse auxiliar essa comissão. E em todas as ocasiões nós esbarrávamos primeiro na legislação brasileira, ou de alguma forma nos acordos de cooperação com o governo brasileiro, com o governo francês e com outros países, principalmente o governo francês. Tivemos visitas externas dessa comissão. Acho que a possibilidade de adiamento, mais uma vez, desta reunião, haja vista que nós fizemos na semana passada o pedido de vista coletivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraz. Eu divirjo da posição do senador Randolfo Rodrigues e gostaria de solicitar a Vossa Excelência e ao relator que a gente pudesse fazer a votação do relatório apresentado pelo relator, inclusive com um prazo pelo menos de 5 dias, ou seja, há sim justificativa para que a gente possa votar, porque todos os membros da comissão têm conhecimento amplo do relatório apresentado pelo senador Ricardo Ferraz. Então, eu queria colocar, acredito na posição da Secretaria da Mesa, quando coloca que regimentalmente o pedido de adiamento da discussão e da votação do relatório feito pelo senador Randolph tem procedência, mas eu queria sugerir que a gente não pudesse novamente adiar mais uma vez essa reunião e a gente pudesse colocar em votação ainda hoje o relatório. Senador. Eu acho que eu concordo com o Randolfo, assim, no sentido de que não é nem a questão só regimental, eu acho que está muito esvaziado. É um fim muito melancólico para uma PPI que se pretendia grande. Então, acho que os outros senadores teriam que ter uma mínima discussão. A gente está em pleno processo de votação ali, não custa nada ser amanhã essa reunião. Senador Davi, nós estamos chegando aqui a uma proposta de consenso para evitar qualquer dúvida em relação à questão de regimentos, quando se trata realmente das duas casas, e para não colocar em risco qualquer resultado do relatório, enfim, nós estamos propondo a gente adiar para amanhã, 8h30. Eu quero fazer uma ponderação. O senador... Porque os
esse debate lá no Congresso deve ir pela noite. Que agora ainda a tarde toda vai ficar votando os destaques. Depois que vai entrar na pauta principal. O problema, presidente, é que se votar a meta fiscal encaminhada pelo governo na madrugada de hoje ainda, não vai ter quórum 8h30 da manhã para votar. Outra coisa, eu quero fazer uma observação. O senador Otton Alencar, ele, se eu não me engano, ele está de licença médica. O senador Sérgio Petecão, eu ainda há pouco tentei contato com ele, liguei no gabinete dele, ele está participando de uma viagem, uma missão oficial do Senado Federal e deve estar no avião, parece-me que decolou meio-dia daqui de Brasília. Mas amanhã a gente pode contar. Senador Ciro Nogueira está viajando para o exterior em viagem oficial. Mas amanhã a gente pode contar com a Fátima Bezerra. Que está viajando também. Não, ela chega agora, está chegando agora. E a Vanessa Graziotin. Mas nós não vamos atingir o quórum, nós temos 5 membros da comissão que não estarão presentes. Ainda podemos... não, o Zé Medeiros é suplente ali, não. O senador Assir não estará aqui amanhã por conta de que vai ter um evento amanhã em Rondônia. Podemos contar mas nós já temos, nós vamos considerar o quórum, é só adiamento. Pode. O Hélito Fagundes. Pode permanecer o painel com este quórum para amanhã? Então, presidente, se for adiar de hoje, tenha certeza, Vossa Excelência, que nós não votaremos amanhã isso aqui. Se você me permite, presidente, o senhor Davi... O Hélito Fagundes está aqui amanhã também. Quem? O Hélito Fagundes. Eu acho que tem um impasse levantado pelo senador Randolph, a senadora Regina colocou a posição dela também, que entende, que acha que a sessão do Congresso vai impedir a votação no dia de hoje. Eu só quero dizer que não adianta Vossa Excelência marcar para amanhã. Ou a gente vai votar hoje ou vai marcar para a semana que vem. Porque vai marcar para amanhã, só por marcar. Nós 5 já estamos certos que podemos ficar. Tudo bem. Não dá para ficar por outra semana. 8h30 de amanhã, 8h30 de amanhã, vamos... Até 5 horas da manhã. Só a gente emendar, então bora marcar 5 horas, quando terminar a sessão do Congresso. Senhor presidente, enquanto os senadores do querido estado do Amapá decidem, eu queria pedir autorização a Vossa Excelência se eu posso ler um adendo ao meu relatório na parte conclusiva, enquanto os senadores do Amapá decidem se vai ser hoje, semana que vem. Não, vamos marcar 5. Terminando a sessão do Congresso. Na condição de relator, a hora que Vossas Excelências marcarem, eu estarei aqui. Muito obrigado. Pode ser 5 da manhã, 5h30, 6h30, para mim não tem dificuldade com horário. Se fosse 8h30. Senhor presidente. Tudo bem. Eu gostaria, presidente, então, de fazer a leitura aqui de um adendo ao meu relatório, que já encontra-se publicado há mais de uma semana, onde se lê: instaurado em razão da divulgação pelo Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos de uma lista de 342 brasileiros com conta no Banco do HSBC de Genebra entre 2006 e 2007, a CPI buscou, desde o primeiro momento, conseguir, de fonte oficial e legítima, a lista integral dos 8.667 brasileiros que supostamente possuem conta no Banco Suíço. A par disso, promoveu diversas oitivas, inclusive com autoridades da Receita Federal, do COAF, do Banco Central, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Com desdobramento de ações iniciais da CPI, os órgãos de fiscalização e os de persecução penal passaram finalmente a atuar com rigor no caso, o que deve ser reconhecido com êxito da data dessa comissão. Aprofundando, senhor presidente, a reflexão em meu relatório, nós estamos propondo o seguinte adendo. Instaurada em razão da divulgação do Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos de uma lista de 342 brasileiros com conta no Banco HSBC de Genebra entre 2006 e 2007, a CPI buscou, desde o primeiro momento, conseguir de fonte oficial legítima a lista integral de 8.667 brasileiros que supostamente possuem conta no Banco Suíço. A par disso, realizou diligências e promoveu diversas oitivas, inclusive com autoridades da Receita Federal, do COAF, do Banco Central, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Como desdobramento
de ações iniciais da comissão parlamentar, os órgãos de fiscalização e os de persecução penal passaram finalmente a atuar no caso, a fim de tirar o Brasil da inércia que nos impediu de repatriar milhões ou bilhões de reais. O Brasil, ao contrário de países como Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Índia, Bélgica e Argentina, não averigou de imediato os possíveis casos de fraudes e evasão fiscal e deixou de integrar o rol de países que repatriaram, desde 2010, aproximadamente 1,360 bilhões de dólares, que foi recuperado no exterior na forma de impostos sonegados e multas. Cumpre-nos recordar que, a priori, quando os dados foram analisados e divulgados de maneira tabulada pelo Instituto de Investigação, pelo Consórcio de Investigação Jornalística, as autoridades brasileiras tiveram uma primeira atitude de negação e negligência para com os fatos. Houve falhas graves de procedimento, atrasos e até desídia, atitudes que não podem ser toleradas na administração pública. O COAF, a nosso juízo, não agiu a contento e aparentemente deixou vazar informações iniciais numa potencial demonstração de desapreço pela necessidade de fazer uma investigação efetiva dos fatos. Em audiência pública perante a CPI, o secretário da Receita Federal foi indagado se o órgão tinha uma estatística precisa sobre quantos contribuintes brasileiros declararam oficialmente ter contas bancárias no exterior. Se sim, em quantos países os brasileiros mantinham contas bancárias e o saldo total. A resposta foi negativa para todos os questionamentos. Causou-nos preocupação, pois trata-se de uma quase inacreditável falta de interesse objetivo por parte do xerife fiscal do país. Diante disso, antecipo uma das recomendações da CPI, que é no sentido de que a Receita Federal seja mais laboriosa na análise desses dados globais que podem ser tabulados das declarações de renda e bens de contribuintes brasileiros. Como se trata de informação global, em nada estará sendo ferido o direito ao sigilo dos contribuintes. Apenas esse adendo e essa retificação, senhor presidente, em relação às nossas conclusões. Qual que é a diferença que quer fazer pela CPI? Ele manda já. Já, presidente? Já? Sim. Bom, publique-se então O adendo. o adendo do senador Ricardo Ferraz sobre Já o está seu aqui relatório. já está no sistema? Adriana, corrigir isso aqui. Por acordo... Presidente, você me permite? Pois não. Isso aqui, ó. Presidente, Vossa Excelência me permite, eu estou apresentando um voto separado, eu vou determinar a assessoria que protocolize logo para os colegas terem conhecimento. Dê como do que lido, estamos né? propondo. Não, eu preferiria ler amanhã, mas pelo menos para os colegas já terem, pelo menos as conclusões, eu leio as conclusões amanhã, que será mais breve, mas os colegas terão pelo menos acesso ao inteiro teor do voto separado e poupará, obviamente, os colegas da leitura amanhã. E amanhã a gente faz a leitura somente das conclusões. Por acordo aqui e para dar segurança à nossa decisão do relatório final da CPI, nós vamos adiar esta reunião para amanhã, 8h30, com base no artigo 108, que me autoriza a suspensão da reunião de comissão, somente será permitida quando sua continuação ocorrer em data e hora previamente estabelecida. Significa que também nós vamos manter a mesma composição das presenças dos senadores aqui. Não está encerrando, está suspendendo. Exatamente. Ok? Então está suspensa a reunião para amanhã às 8h30 da manhã, com a mesma composição já estabelecida da presença dos senadores. É isso.